nossos estudos, que é o professor Rafael, que vai nos brindar com a palestra, né, dando sequência à nossa semana de estudos jurídicos. Nossa semana de estudos jurídicos, o professor Rafael Belo vai nos brindar com a palestra sobre os crimes comuns no metaverso. É isso, professor Rafael? Tema de extrema relevância, né? Visto que a gente vive no mundo virtual, e essa é uma abordagem necessária para que a gente possa ter uma percepção mais ampla do cotidiano jurídico no qual nós estamos inseridos. Espero que vocês aproveitem bastante, curtam bem, vamos escutar aqui, né, o máximo do professor. Boa palestra, boa noite, mais uma vez bem-vindos, e amanhã a gente tem mais também. Um abraço, professor Rafael. Boa noite, gente. Boa noite. O professor Jorge falou no metaverso, eu vi a cara de todo mundo falando assim, que metaverso, né? Pois é, a gente vive uma sociedade e o avanço tecnológico é tão rápido e nem a gente mesmo consegue acompanhar. Aquelas coisas que a gente fica vendo aqui, estudo de ficção científica, as coisas malucas, está tudo acontecendo bem na nossa frente. E muitas vezes passa batido pela gente, às vezes a gente sabe, mas a gente, como estudantes de direito, como juristas, como todos nós somos aqui, temos por dever e por obrigação saber as repercussões jurídicas acerca dessas inovações tecnológicas e como as relações jurídicas se desenvolverão melhores. Então tá lá, é possível praticar um crime ou ser vítima de crimes dentro do ambiente da realidade virtual? A realidade virtual é exatamente o que metaverso. Alguém imagina? Alguém acha que sim? Alguém acha que não? Talvez a receita dele? Sim? Pois não. Então, gente, só para vocês contextualizarem melhor acerca do metaverso, ele é a quarta geração da internet. Então, a internet é uma terra sem lei que está desenvolvendo e nossa legislação não está acompanhando, mesmo durante essas 3 gerações, estamos indo para a quarta evolução que chega hoje. A Web 1.0 é o primórdio da internet, que é a chamada de internet estática. Antigamente, gente, quando surgiu a internet, estou vendo com uma galera com mais dos anos 80, mais dos anos 90 e tudo, então uma galera que vai lembrar melhor como que era a internet no início. Além dela ser bastante restrita, você só podia absorver os conteúdos. É uma internet estática, as pessoas criavam conteúdo e você apenas acessava. Até 2004, quando entramos na Web 2.0, né, que veio as ferramentas de pesquisa, veio o YouTube, a velocidade da conexão aumentou, mas qual foi o maior diferencial? As pessoas passaram a interagir entre si mesmos. Todo mundo começou no MSN, no chat do Terra, o Orkut e lá vai. Essa era a chamada da internet 2.0. E estamos atualmente na internet 3.0, que é isso aí na mão de vocês ali, ó, smartphones. A internet 3.0 era uma evolução da internet 2.0, literalmente. Porque você tem tudo isso aqui de uma forma mais fácil, apenas com celulares, de uma forma mais rápida e principalmente de uma forma autêntica, exclusiva. Porque hoje, a inteligência artificial dos aplicativos e tudo, sabem exatamente o que vocês querem. Você repara, gente, quando vocês acessam o Instagram, vocês não saem de lá? Vocês imaginam por quê? Oi, qual é o seu nome? Pode falar, moça, que eu pergunto, não? Não? Mas eu falo com vocês por que vocês não saem. A inteligência artificial dos aplicativos sabem os seus interesses, sabem do que vocês gostam e do que vocês não gostam. Então é por isso que o interesse de vocês aparece lá. E esse é a questão da internet 3.0. A autenticidade. A velocidade da informação, gente. Explode uma bomba lá na Chechênia. Hoje eu não estou sabendo, em 5 minutos, está no zap. O mendigo pega o namorado, a namorada no marrom dele, você sabe antes da televisão. Todo mundo viu no WhatsApp, que saiu na televisão depois que todo mundo tinha visto. E vocês imaginam que ainda há, que já existe, na verdade, uma internet mais avançada que o 3.0? É justamente, de novo, a Web 4.0, que é o
metaverso. Então o que é, gente? Realidade virtual. O metaverso será um gigantesco sistema virtual dinâmico, que valência de dados instantâneos possibilita a manifestação de vontade dos indivíduos de forma automática, transparente e com consequências reais, mesmo que dentro desses sistemas. Falei em grego, não é? Pois então, gente, todo mundo está habituado com o metaverso, principalmente nas plataformas de jogos virtual. Todo mundo foi no shopping, colocou aquele óculos lá na cara, usando um aqui. Esse foi o primórdio do metaverso, que são as realidades virtuais nos jogos. Porém, hoje em dia, tem plataformas virtuais de rede social, como o Facebook, que hoje em dia chama Meta. O Facebook tem um plano de passar a interação exclusivamente para o metaverso. E existem até ambientes de trabalho virtuais, em que vocês criam um avatar e trabalham à distância no meio dos seus avatares, no meio dos seus bonequinhos, no meio de isso aqui, pode ser do jeito que vocês quiserem. Aqui, gente, se alguém fala em grego e ninguém entendeu, eu sugiro vocês verem esses 3 filmes aqui, que apresentam exatamente o que é um metaverso. Alguém já viu algum desses filmes? Se é do Matrix? Quando o Neo entra no sistema da Matrix, é o metaverso. É um filme de qual é o nome? O Robson. O Robson falou que certo. O Matrix, gente, é o puro metaverso. Para quem ainda não viu, eu sugiro, é o mais legal desses 3 filmes aqui. O protagonista entra dentro do sistema, entendeu? A diferença é que nesse sistema no filme tem consequências reais no mundo. Só que a Matrix é a que domina, é o que existe de fato lá. Né? A nossa realidade que estamos aqui, a não ser quem acredita que a gente já vive uma simulação, mas tem uns doidos aí que acreditam nessas teorias. Mas, esses filmes aqui, se vocês verem, vocês vão entender. Ó, o metaverso é isso. Não vai ser uma palavra mais grega para vocês, não. Vocês vão conseguir entender. E aí, gente, saindo da ficção e voltando para a realidade, como eu falei com vocês, o Facebook agora chama Meta. Você sabe no Instagram, você falou que aparece lá, né? Apresentado pelo Meta, não é? Se vocês entrarem no site do Facebook, isso aqui é só um print, mas se vocês entrarem todos aí, vocês vão ver o tio Zuckerberg apresentando em vários vídeos, inclusive são vídeos longos, mas que vale a pena assistir cada um deles, como que vai ser a interação das pessoas nas redes sociais. Bilhões e bilhões de dólares investidos para que a interação na rede social, em vez de ser pelo seu celular, pelo seu aplicativo, seja pelo óculos, você conversa pelo Facebook com alguém que está lá do outro lado do mundo, na frente do bonequinho dele. É para isso que a gente está caminhando. E isso gera certa consternação ali, porque se a internet evolui tão rápido e a legislação, a jurisprudência nossa, não consegue acompanhar esse tipo de evolução, e a gente já está chegando nesse patamar, o que vai ser da gente? Se a gente sofrer um crime lá dentro, como é que vai ser? Você vai fazer um BO e tudo. E é isso que a gente vai começar a discutir aqui. E contextualizando para vocês rapidinho aqui, para finalizar essa parte de introdução, as plataformas de metaverso mais avançadas que temos hoje são das negociações econômicas em plataforma digital. Então todo mundo já ouviu falar, né? Bitcoin, todo mundo já ouviu falar? Vocês sabem mais ou menos o que é? Alguém se arrisca a dizer? Moeda virtual. Moeda virtual, exatamente. Ativos virtuais negociados dentro de ambientes virtuais. Tokens imobiliários. Também, como a Bitcoin, são ativos fungíveis, né? Quem foi na aula de teoria geral de civil aí vai lembrar disso. São ativos fungíveis que você pode trocar até com coisas reais, por exemplo, você pode adquirir um token imobiliário para comprar um imóvel, fazer o que você quiser. NFT, isso está mais na moda. Né? NFT nada mais é que uma obra de arte. São artigos não fungíveis, não são passíveis de troca e nem de negociação. E todos esses ativos são negociados dentro da blockchain. Existem várias blockchains, tá? Não existe só uma. E a blockchain é como se fosse o balcão virtual para a negociação dos ativos virtuais. Então, quando surgiu a Bitcoin, surgiu junto com ela a blockchain. Entendeu? São plataformas que vocês podem entrar lá. Não tem nenhum tipo de controle governamental. Então, olha, vocês veem como que ainda é uma terra meio que sem lei, né? E tudo. E se você pegar um objeto aqui, por exemplo, se o Robson entra na blockchain e comprou 4 moedas de Bitcoin, está aqui. Robson, vai me vender 2 moedas?
vai me vender mais caro. Ele vende aqui, eu vendo com o William, e calma, ele pega as moedinhas que você falou. Bota a moedinha para o Robson. O Robson e o William estão cientes da negociação. Cada um que vai comprando os ativos forma-se um grande sistema de ativos virtuais que geram bilhões e bilhões e bilhões de dólares. E tanto dinheiro no lugar assim, a gente tem que ter os ladrões, né? Tem que ter estourando a cara, tem que ter, desde os primórdios da humanidade, tudo que envolve muito dinheiro, tudo que envolve muitos valores, sempre vai ter os crimes por trás. E vou passar aqui um clipe para vocês, gente. É só um trecho sobre as NFTs e vocês vão entender por que isso vale tanto dinheiro. Acabei de falar que o Meta, o Facebook, né, vai passar pelo Meta e tudo. E a intenção deles é que a interação com a rede social seja pela plataforma do metaverso. As NFTs, essa do EPM, essa do Snoop, vocês viram que o Neymar comprou, o Justin Bieber, esses famosos estão comprando milhões de reais. Então não tem nada bom. Um macaco desse vale 2 milhões de reais. Ninguém entendeu, nem eu. Falei, o que é isso? Ou então nós somos pobres para reclamando da vida. Né? Enfim. Mas o valor disso aqui está atrelado justamente com a inovação que é esse negócio. E quando você adquire esses tokens livres, você vai ter o direito de interagir em qualquer plataforma dessa por meio da sua própria imagem. Então, passa um pedacinho do clipe. E agora vai ter o áudio. Não vai ter o áudio? Eu vou deixar o áudio na Não tem outro, se não tiver o áudio. Eu também estou muito baixinho. Não tem problema não, o pessoal está conseguindo aqui. Então, vocês estão vendo que os macaquinhos estão ali no clipe o tempo todo, né? Deve ser legal, né? Você tomar um macaquinho desse, subir esse lugar, pegar uma cidade e cortar os outros na rua, uma árvore, ou outra limpeza ali, não dá nada pra vocês, né? É para isso que a gente está caminhando. Então, gente, agora que vocês sabem exatamente o que é o metaverso, o que é uma NFT, como que essas atividades funcionam nesse ambiente virtual, eu pergunto para vocês, quais crimes comuns seriam possíveis nesse contexto atual do metaverso? Eu acredito na ação de hackers. Hacker. Invasão de dispositivo. Artigo 154A. Mais alguém, gente? Abuso sexual, Assédio sexual. Sério, controverso. O que mais, gente? Algum voto você pode chutar? O furto digital, né? O furto digital foi mantido como o papa do Bitcoin. Tem que ter 19 bilhões. Sim. Então, gente, a resposta universal do jurista é o depende, né? Todo mundo já sabe. Então, para analisar que existe um crime no direito do metaverso, considerando as leis atuais, legislação penal, legislação processual penal, a maioria que já viu direito penal, processo penal, quem ainda não viu? Você não viu direito penal, processo penal, você também não viu, né? Então, vou falar rapidamente só para vocês dois entenderem aqui, entendeu? Um crime, ele é um fato tipo ilícito e culpado, entendeu? Uma ação ou uma omissão, né, que são oriundos de uma conduta, eles têm que gerar um resultado naturalístico ou apenas formal. Esse resultado tem que ter um nexo causal, o resultado com a sua conduta, e deve haver uma tipicidade, deve haver uma previsão legal de que aquilo é crime. No final das contas, você analisa se é isso, entendeu? Se não há exclusão de licitude, legítima defesa, estado de necessidade, e se você é culpado, entendeu? Se você não é menor de idade, se não é ruim da cabeça, e tudo mais. Isso aqui é a base do direito penal. E isso também vai ser a base para analisar seus crimes no metaverso. Quais crimes que podem ser cometidos no metaverso, ou que vocês podem ser até vítimas no metaverso, ou não. Pode passar aqui.
Então, o Ralf falou bem aqui do rei dos bitcoins aqui, eu vou tratar com vocês essa operação aqui, ó, uma operação Egito, que aconteceu em 2019. A Polícia Federal ela deflagrou uma operação que prendeu vários empresários do Brasil. O que eles faziam? Eles captavam valores, né, das pessoas. Qual é o seu nome? Júlia. Dá aí R$500 aí que eu vou investir em criptomoeda, te devolvo com 15% a mais. Entendeu? Ou então, qual é o seu nome? Oi? Leandro, você tem muita criptomoeda aí nessa blockchain, não é? Me dá um tanto dela aí, depois eu vou te dar com 15% a mais. Eles faziam isso, né, com várias pessoas, em tudo ganhando várias pessoas, né? É um esquema de pirâmide, obviamente. E a casa caiu para eles depois, né? Eles cometeram, então, alguns delitos dentro desse ambiente, porque eles negociavam esses ativos dentro das blockchains. Só acabei de explicar para vocês aqui. São os ambientes virtuais que você negocia os tokens virtuais. Então, gente, ficou curado ainda que alguns dos investigados reinvestiram os valores em outros ativos. Não somente Bitcoin, mas também tokens imobiliários, como eu falei para vocês aqui, que são trocas, né? Cruzeiro e Atlético tem token imobiliário, vocês sabiam disso? Cruzeiro e Atlético tem token imobiliário, os dois. Eles têm. Você compra e você, além de ter um direito de participação no lucro, talvez no futuro, você pode até participar até da tomada de decisões. No caso do Cruzeiro, você está gravando, né? Só com a diferença, o Atlético ele é 100 vezes mais valorizado. O Atlético está mais valorizado atualmente, né? Atualmente. Atualmente. Estamos colocando. E. Pode voltar aqui, pode voltar não. Faltando. Então, um para frente. Mais um para frente, fica aí. E eles investiram nesses imobiliários e armazenaram eles em blockchains de outros países, inclusive. Resgatando os ativos virtuais em contas estrangeiras ou então comprando outros bitcoins. Então, diante da conduta deles aqui, gente, eles enganaram as pessoas falando que ia dar um lucro para eles exorbitante. Já tem um crime de pirâmide que eu vou entregar para vocês aqui. E ainda por cima, eles reinvestiram os ativos de valores ilícitos em uso para poder disfarçar a origem ilícita do dinheiro, do ativo, e ainda por cima resgatou o ativo virtual em contas estrangeiras. Vocês conseguem identificar os crimes cometidos aqui? Lesão. Qual o crime crime contra o patrimônio, mas qual o crime contra o patrimônio que envolve fraude? Estelionato. Isso, estelionato. Vou passar aí. Então, gente, está aqui um crime comum que já é muito cometido dentro do ambiente do metaverso. Obter passivo para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo à lei, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Inclusive, gente, está aqui, ó, 2021, atualizou a pena aqui, né, para fraude eletrônica e tudo. Vocês podem ver que a pena é de 4 a 8 anos, de tão grave, de tão recorrente que está sendo a ocorrência desse tipo de delitos. Eles aumentaram Aumentaram a pena para ver se consegue conter um pouco desse avanço da criminalidade, tanto eletrônica, né, golpe Pix, cartão de crédito, tudo, quanto também dos bitcoins, entendeu? Foi muito motivado pela Operação Egito, tá? Essa operação legislativa. O JTD menciona essa operação, e essa operação já desdobrou, já tem várias operações decorrentes dela, tudo. E já conseguiu um exemplo aqui, um crime cometido no metaverso, estelionato e também um crime de pirâmide, entendeu? Obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de um número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos. Pode ler a cabeça, chargismo e qualquer outros equivalentes. A lei 1521 de 1950, bem assim, nessa época. Certo, gente? Não pode alguém falar uma coisa? No metaverso, quem é a garantia da lei? Quem é a garantia da lei no metaverso? O metaverso é uma... Na sociedade, a garantia da lei Como o capítulo seria as Forças Armadas, que faz validar a Constituição. No metaverso, quem que vai? Essa é a grande preocupação, a grande consternação, inclusive, da ONU, entendeu? A metaverso ainda, como a internet é um pouco ainda, uma terra sem lei. Não existe uma garantia da lei ainda. Então, o que a gente pode garantir a gente são as leis já existentes, entendeu? No caso do direito penal, você não pode fazer uma interpretação extensiva, isso é constitucionalmente proibido. Mas, só pergunta no sentido de uma autoridade, você fala? Não existe uma autoridade, um órgão regulador aqui no metaverso. Então, o que valida é a Constituição, no caso do Brasil. Sim. No caso, se eu tiver em outro país. Lugar nenhum no mundo tem, eu pesquisei, lugar nenhum no mundo tem lei avançada no metaverso. Só uma dica, pode falar. Qual é o seu nome? Rafaela, a minha dúvida era
relacionado a isso, porque, por exemplo, o Bitcoin é uma moeda universal e que não é rastreável. Você não consegue rastrear ela, se ela for roubada, se for, não tem como saber. Pelo menos até onde eu sei. E aí, tipo, eu ia perguntar como que funciona, porque, por exemplo, é exatamente isso de território, sabe? Porque, por exemplo, vai que um cara roubou os bitcoins de um europeu, por exemplo. Não tem como rastrear, juro por aqui ou por lá. Entendeu? Interessante, de competência, né? É. E pode voltar um pouquinho? Eu vou voltar lá no negócio. Vou lá no das fotos aqui, não. Volta. Pra frente. Onde que as moedas virtuais são negociadas? Nas blockchains. Então, você falou que não é rastreável e tudo, não é que ela não é rastreável. Esse sistema da blockchain, todos nós podemos entrar em um. Todos nós temos o mesmo direito de fiscalizá-la, denunciar alguma irregularidade e tudo mais. Então, se for uma blockchain cujo servidor é estabelecido aqui no Brasil, entendeu? Competência da Justiça Federal Brasileira, porque é um crime contra o sistema econômico. Ele é como se fosse o Banco Mundial do Bitcoin. Isso. Por isso, aonde quando você fala, não é propriamente o rastreamento. As operações são negociadas, né? Ou seja, cada território, cada país que tem, né, um acesso à blockchain. Ou seja, pelo desenvolvimento, cabe a cada país, de acordo com as suas leis regentes, ou seja, como o metaverso ainda não tem uma definição configurada e extensa ao longo, cada país vai utilizar as suas leis e direitos diante, ou seja, as condições que vierem a ser transgredidas dentro dos nossos códigos. Exatamente. Até que surja alguma legislação específica para isso, A base vai se aplicar a essa base. Por exemplo, no jogo do The Sims. O The Sims ele contém como se fosse nas regras que alguns menores de idade não podem, menores não, tem uma idade para uma criança falar dentro daquele jogo. E aí, por exemplo, ocorre um crime de alistamento de menores lá. Como que isso vai ser julgado? Vai ser de acordo com o país do criador do jogo, de quem cometeu o crime, como foi a participação da vítima? A competência, igual eu acabei de explicar aqui, não existe leis específicas para o metaverso e no metaverso. Não se aplica para o processo penal, competência territorial, dependendo do delito. Se a pessoa está com óculos lá, aqui, essa aqui. Então, como não tem leis específicas, você vai meio que entrando nas brechas que a lei te dá. Porque não tem nada. Sim, no Brasil ainda não existe uma lei que regulamenta só a questão do metaverso. É usada a Constituição como princípio para julgar os crimes mais comuns. E como ela falou sobre rastrear o Bitcoin, não teria como, porque só é possível rastrear aquilo que passa pelo sistema da Receita Federal e pela Casa do Tesouro. E nenhum desses dois passa dentro do metaverso. Então acaba sendo rastreável mesmo. Mas ele não é, porque todos nós temos acesso ao que eu falei, tá? Então, eu faço um negócio com qual seu nome, desculpa? Viu? Oi? Viu? Tem os trem que é foda, né? Para piorar, viu, Clinton? Bora, por exemplo, Bill. Então, nós dois montamos um negócio vamos supor que a gente entra numa blockchain e faça uma troca do Bitcoin, mas eu pulo no seu sistema lá e tomo no seu Bitcoin. Todos nós aqui, vamos supor que todos nós estamos dentro dessa blockchain. Pode não ser rastreado para a Receita Federal, mas alguém aqui vai deixar falar. Porque eu sou um risco para essa movimentação econômica aqui. Foi exatamente isso que aconteceu na Operação Egito, entendeu? Além, claro, dos recursos físicos, né, que foram rastreados e tudo mais, os integrantes da blockchain, igual eu falei, é um sistema quase que anárquico, e não há uma autoridade central, e isso é um problema, concordo com o seu ponto de vista, isso é um problema, entendeu? Mas os próprios integrantes daquela blockchain relataram isso para a Polícia Federal e eles
começar a cair a Polícia Federal, a Polícia Pública, eles têm recurso para poder entrar. Isso aí sim. Eles têm Esse recurso caso para é investigar. através de denúncia. Não porque é rastreado. Como todos são preocupados, todos os crimes são através de denúncia. Esse também foi, entendeu? Eles têm possibilidade sim de rastrear, respondendo a Rafa aqui também. Tem possibilidade sim. A Receita Federal não vai controlar aquilo, entendeu? A Receita Federal vai controlar aquilo que você resgata. Então, vou resgatar todo Bitcoin e vai cair lá na minha conta lá, de moeda real, entendeu? A não ser que você declarar. Isso com certeza não. Com certeza não, entendeu? E isso a Receita Federal vai ter o controle. As moedas virtuais, existem um mínimo controle sobre elas ainda. Mas não quer dizer que elas não são rastreadas. Já tem muitas operações que a PF está pegando isso aí. Diga. Seu nome? Ana. Oi? Ana. Fala. A gente acabou aqui de uma empresa, certo? Não deixou isso. Você registrou agora aqui de uma empresa, certo? Blockchain? Sim. Como que está falando de dinheiro? Todo dinheiro, tipo, entre aspas, o dinheiro que nós vamos pegar, todos os sistemas que você vai fazer, tem um número de servidor. Você criar um servidor, como isso é? Sim. Então, isso é exatamente, porque quem vai poder falar isso para vocês melhor é quem trabalha na Polícia Federal mesmo, entendeu? Como funcionam essas investigações, mas eu acredito muito na sua dedução aqui. Porque se não tivesse como pegar, não tinha essas operações. Eles não são exatamente uma empresa, é tipo um conglomerado de pessoas que é um ambiente virtual que negociam ativos virtuais. Que é similar ao balcão de ações. Isso. De valores. Isso. Tem um CP, Isso. Wall Street. Pensa mais assim, entendeu? Pode passar, né? E, gente, voltando para a Operação Egito, entendeu? Falei várias condutas dele lá, porque vocês descobrem mais crimes que foram praticados ali. O fato de eles ocultarem patrimônio ilicitamente obtido em plataforma de metaverso. Vocês conseguem identificar qual crime que eles cometeram? Ocultar patrimônio ilicitamente obtido. Sonegação. Papel. É o crime que vocês mais veem na política. Lavagem de dinheiro. Exatamente isso. Dinheiro ilícito. Você tenta esconder ou transformar ele ilícito, lavagem foi exatamente o que eles cometeram. E também quanto ao fato de eles enviarem os criptoativos para blockchains de outros países e resgatar os tokens para a moeda estrangeira, fazendo um câmbio ilegal. Consegue identificar também? Alguém lembra do mensalão? É da origem ao dinheiro clandestino. Isso, câmbio ilegal, a chave é essa. Legal, como é a prática dos doureiros. Isso, qual crime que é esse? Qual crime que é esse? Qual crime que é o câmbio ilegal? Evasão. Quem falou? Que faz Qual é o seu nome? Amostra. Oi? Amostra. Vou passar aqui. Evasão. Exatamente, evasão de divisas. Mais dois crimes que vocês podem encontrar no metaverso. Lavagem de dinheiro, artigo 1º da Lei 913, ocultar, dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, você não precisa se cometer um crime errado. Pode falar. Comunicação falsa também de crime pode acontecer no metaverso. Claro. Nós vamos abordar muitos exemplos, mas tem muitos que podem, mas vamos chegar em alguns que também não vão dar, entendeu? Direto de infração penal. Então, o pessoal da Operação Egito cometeu estelionato, escondeu o dinheiro, estelionato estava dinheiro. Cometeu estelionato e sacou em dólar e euro, sei lá, daquele sacado. Evasão de divisas. Ele efetuou a operação de câmbio não autorizada no vídeo não ver evasão de divisas do país. Pode passar aqui. Espera aí, volta aí. Pode ir. Outra operação, gente, decorrente do metaverso foi essa. 404/2. Todo mundo já fez uma internet de lá, eu 404, né? Isso aqui, gente, foi uma operação de repressão à pirataria. Esses aplicativos seus aí de 25 reais por dia, vocês veem todos os acessos do mundo, a Polícia Federal deflagrou uma super operação, entendeu? Para poder derrubar, não vocês que usam, relaxa. Pode ficar tranquilo, vocês não estão em perigo não. Mas sim as pessoas que desenvolvem esses aplicativos e disponibilizam nas plataformas, tanto da Apple Store, que é um pouco mais difícil, quanto da Play Store, que já permite muita coisa, entendeu? Então, foi cooperado com a Polícia da Bahia, do Ceará, de Minas e tudo mais, e foram bloqueados 252 sites, esses aplicativos e tudo. E o que de interessante aconteceu nessa operação, gente, é que houve um cumprimento de mandado de busca dentro do metaverso.
Porque qual é o modus operandi deles? Eles criaram um ambiente virtual, esconderam os algoritmos dos aplicativos, né? Que roubam as obras da Netflix, da Amazon Prime, tudo, e esconderam dentro de um ambiente virtual. Olha agora você vai buscar essas terras, entendeu? Dentro do ambiente virtual eles esconderam esses algoritmos. E isso a Polícia Federal foi na casa deles e tudo mais, deu o pulão deles lá, colocou o óculos e conseguiu reunir esses algoritmos. Ou seja, mesmo sendo uma coisa muito incipiente ainda, até mandar de busca de empresa já está tendo metaverso. Então é uma coisa que parece distante, mas na verdade, gente, ela está chegando. Não é. Quê? Ao mesmo tempo não é. É, em pouquíssimo tempo. Não tinha falado. E esse aqui, né, mais um crime que a gente viu dentro da metaverso. Por quê? Eles usaram uma plataforma digital. Para quê? Artigo 184, violar os direitos autorais. A obra da Netflix, da Amazon Prime, elas pagam, as empresas pagam para ter aquelas obras no seu catálogo. Eles não. Então eles praticaram, inclusive, na pena maior aqui, né, que é a violação que consiste em reprodução total ou parcial com lucro direto ou indireto. Ele não só copiou igual, por exemplo, copia uma pesquisa, por exemplo, eles fizeram dinheiro. Entendeu? Além disso, claro, organização criminosa, né, que são muitas pessoas. Então, gente, aqui eu estou trazendo mais exemplos aqui dos crimes que podem ocorrer no metaverso. Inside trading. Alguém já ouviu falar nesse filme? Inside trading. Quem gosta de negociar dinheiro na bolsa, que vai conhecer. Viu? Inside trading. Está sofrendo aí. Nossa Senhora, velho. Imagina. Então, como eu expliquei para a Ana lá, uma blockchain é como se fosse um balcão virtual da bolsa de valores. Comete inside trading quem utilizar informação relevante de que tenha conhecimento, ainda não divulgado no mercado, e seja capaz de propiciar para si ou para outrem vantagem indevida, mediante negociação, em nome próprio de terceiro, de valores imobiliários. Então vamos supor que dentro de uma blockchain, entendeu? Um dos envolvidos, dos donos do ativo, obtém uma informação que sabe que determinada Bitcoin vai evoluir e vai ganhar um dia a mais. Então ele vai e investe mais antes do mercado da blockchain saber disso. Especulação também. Especulação, é por aí. Especulação. Entendeu? É uma possibilidade, a questão de 1 a 5 anos, tá? Não é um crime que a gente vê muito aqui, porque é mais questão de bem econômica mesmo, mas é uma possibilidade. Inside trading. A mesma coisa em júri, gente. Você entra num joguinho virtual lá e xinga seu coleguinha, é júri, né? Não? Pode. Calúnia, difamação, a mesma coisa. Crimes contra a honra. E também crimes contra a soberania nacional. Você entra lá no metaverso, aí você negocia com um país estrangeiro aí, sei lá, país que vocês não gostam e tudo mais, para provocar um ato de guerra, mesmo que seja dentro do metaverso, vai ter repercussões reais. Você cometeu o delito de um crime contra a soberania nacional. Então, esse aqui é um tema que vai gerar um certo debate todo, eu queria a interação de vocês, mas o segredo, gente, para você definir se é ou não um delito, são duas. A maioria que viu o direito penal e processo penal, né? Então a análise da teoria do crime, entendeu? O fato ilícito, típico ilícito e culpável, para ser determinado, entendeu? E o bem jurídico tutelado. E aí eu pergunto: estupro no metaverso. Quem acha impossível e quem não acha que é possível? Quem não acha, levanta a mão. Quem não acha que é possível estupro no metaverso? Vou melhorar a pergunta. Quem não acha que é possível alguém ser condenado pelo estupro cometido no ambiente do metaverso? Você não acha, não? Mas ninguém mais acha, não? A mão também não acha? Suponho que o restante acha que é possível Foi um o estupro. restante está na dúvida. Oi? Foi o restante está na dúvida. Ah, eu queria palpites, eu queria palpites. Depois do que a gente viu aí, não. É porque eu acabei de falar. Teoria do crime vem jurídico tutelado. Aí é o bem jurídico tutelado, o que a lei penal protege,
que pode ser atingido no metaverso e que não pode. Tem errado. Tipo comer Código Penal. Não, parece loucura, né? Mas tem um episódio de Black Mirror que eles jogam um jogo em que esse jogo te dá sensações e imaginação. E aí tem um cara nesse episódio que ele é casado e ele encontra com outra pessoa nesse jogo e tem relação sexual. E, por exemplo, esse jogo você não simplesmente fala assim, eu quero sair. Você tem um tempo para sair nele. E se nesse tempo o seu corpo te der sensações, a outra pessoa não respeitar o limite, e ali pode acontecer um estupro. Só que na lei fala que o estupro é conjunção carnal, né? Só que aí entra numa questão, você tem a sensação de que teve uma relação sexual forçada, só que querendo ou não, aquilo não aconteceu na vida real. Ou seja, é bem complicado. É bem complicado. Não é que acho que não, comecei com o sócio ontem, desse episódio do Black Mirror, entendeu? Tem broderagem no metaverso, gente? É mais ou menos isso que acontece lá. Esse episódio que eu mencionou. Diga. Uma questão que o colega comentou faz sentido, porque o cérebro não vai dissociar o real do virtual. Sim. O cérebro é a mesma coisa. Pode ser que seja um pouco tudo, né? O cérebro é a mesma coisa que tudo. Depende do jeito que tem lá no a subjetividade sexual. A subjetividade sexual. Você vai lá na atividade, vamos chegar lá, e a atividade sexual. Você tem que olhar o mundo lá. Então, o que passa aí? Aconteceu isso, gente. Você manda no mínimo, você leva 5 minutos. Você já deu o que falar já. Isso que vocês estão comentando aí, ó, aconteceu. Lá na Inglaterra, essa moça, menina, Jane Patel, ela contou que ela tinha um avatar dele já esse aí, e estava dentro de um ambiente de uma empresa que trabalha no metaverso. Assim, então existem muitas empresas que fazem isso ainda, entendeu? E diz ela, né, que foi o avatar dela foi acuada e apalpada por um grupo de outros avatares masculinos. Outros homens, com aquele óculos virtual, entendeu? Chegaram e molestaram o bonequinho dessa moça. E ela alega que foi uma coisa muito real, como o Leandro acabou de falar, que às vezes o cérebro pode não distinguir a violação física da violação psicológica. Isso. Então ela falou que 60 segundos depois, o detalhe foi agredida verbalmente e sexualmente. 3 ou 4 avatares masculinos com poses masculinas, essencialmente, estupraram no avatar e tiraram fotos. Enquanto eu tentava fugir, eles gritaram: não finja que você não gostou. Relata a mim. Então, pode passar aqui. Pode passar aqui. Então o Leandro falou aqui, não é possível distinguir o efeito físico e o efeito psicológico. Tem mais um ponto que eu colocaria para sustentar isso. O direito penal, ele pune a intenção da gente também. E se a pessoa está cometendo isso, né? Se a pessoa está cometendo esse tipo de ação com a intenção de cometer... Mas antes do dolo, o Ramon falou ali, ó, não há lei, não há crime sem letra do definido. Então, vamos complementar aqui, mas isso é uma coisa aberta. Se eu comentar, se como um negócio novo, tem que fazer uma analogia, misturar. Mas na verdade, não, tem que ter um artigo específico para isso. Mas não se aplica isso tudo, por quê? O que o artigo 213 fala? Se isso acontecesse aqui no Brasil, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então vamos lá para o elemento do tipo. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. É possível cometer violência dentro do metaverso? Sim. Violência física? E grave ameaça? Sim. Grave ameaça é possível. Então, até esse elemento do tipo aqui é possível. Constranger alguém mediante grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que pratique outro ato libidinoso. Ato libidinoso. Ato libidinoso. Conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique qualquer ato libidinoso. Com quem? Com o agente. Então, pessoalmente. Não com o avatar dele. Não com o avatar. Mas o avatar não representa ele, isso aí não pode usar? Mas enfim, mas é
É ele, mano. É ele. Mas foi ele. Qual foi a repercussão disso no mundo físico, no mundo real? O artigo 16 ele fala do mundo real. São as referências a eles. O seu bonequinho, aquele macaco com ele do dog, não são eles. São eles? Aquele macaquinho lá é o ele? Não, mas representa ele. Representa. E se algo que me representa, algo que representa, fala por mim. Se, no caso, o ato libidinoso, a lei já pega. Sim, representa ele, mas como o Ramon falou ali, eu acho que o direito pode penal, o princípio da legalidade. Você não pode adotar uma interpretação extensiva do direito penal para prejudicar o réu. Isso não é permitido. Então, caso alguém seja denunciado, tipo assim, o que eu estou falando que não é a minha opinião, isso é a questão mais prática. Desculpa, Amós, chama-se de Ramon aqui, mas é Amós, entendeu? Mas a agressão pode ser verbal, né? Quê? A agressão pode ser verbal no ambiente mental. A agressão verbal, mas seria outro delito, entendeu? Seria júri, entendeu? Aí a agressão verbal não enquadra, né? Oi? Aí não enquadra nessa lei, no artigo 213. Então, no Brasil, o estupro está aqui no artigo 213. Se isso tivesse ocorrido aqui no Brasil, gente, o artigo 213 não seria porque ele exige um elemento real. Então, como o Will falou ali, o avatar só representa ele. Mas eu não posso pegar uma representação e aplicar uma interpretação extensiva. Isso é inconstitucional. Eu não posso fazer isso. A Constituição fala que você não pode interpretar a lei penal de uma forma subjetiva. Então, eu não posso pegar uma conduta. Não estou falando que a conduta é certa. Entendeu? Como vocês estudaram lá, talvez mataram a aula, né? Lá em hermenêutica crítica, né? Anskel, você fala lá e tudo mais. Entendeu? Ser deve ser. O que é legal, o que é moral. Às vezes a questão não é moral, mas é legal, ou vice-versa, é legal, mas não é moral. Então, diante de uma questão nova, incipiente que está surgindo, que é o metaverso, não é possível que no Brasil você condenar alguém por estupro dentro do metaverso. Porque ele não preenche, igual eu falei com vocês aqui, a teoria do crime, fato típico, ilícito e culpado. Não há um resultado naturalístico decorrente do estupro. O resultado é o segundo elemento do fato típico, da tipicidade. Entendeu? E não há o bem jurídico tutelado por um estupro qualquer, a dignidade sexual. E no caso, teria que ser, então, mais do lado sempre do assédio moral, que seria a integridade. Passa aí. Aí a gente passa para outro artigo, então. Será que foi esse aí? 215, importunação sexual. Praticar contra alguém e sem a anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a lascívia própria ou de terceiro. E contra esse artigo que vocês matam? Será que ele não se aplica melhor, não? Quê? Você está mais o quê? Está mais Então vamos lá, gente. O elemento do tipo aqui: praticar contra uma pessoa sem a anuência dela, ato libidinoso, ou seja, um molequinho molestando um outro lá dentro pode ser considerado ato libidinoso. Isso vai importar em interpretação extensiva que não pode pela Constituição? Talvez não, entendeu? Mas aí não tá fechado. Oi? Satisfazer a própria vacina. Talvez. Satisfazer da própria vacina. Talvez o próprio menino que assistir aquilo, não por ele, fazendo mas a pessoa mais Então, gente, esse caso que aconteceu com essa música aqui, ainda assim é a discussão sobre a questão real. Não há casos aqui no Brasil, então tudo que a gente está discutindo aqui é meramente teórico, entendeu? Então, de novo, tem que analisar o bem jurídico tutelado e a teoria do delito, entendeu? E no caso concreto, quem gosta de ser juiz aqui, quem quer ser juiz aqui, vamos pegar um caso desse aqui, vai queimar a cabeça, entendeu? Porque vai ter que ser analisado no caso qual foi o dolo dele, entendeu? Principalmente o dolo, que é o centro do delito. Se era isso que ele queria, vai ter que provar o quê? Satisfazer a própria lascívia, entendeu? Você, como advogado, pode chegar lá e falar que eu vou satisfazer uma lascívia no joguinho, entendeu? Como é que você vai provar isso? O que é ser promotor aqui? Como é que você vai provar isso, Amos? Aí, se você quiser acusar a questão que eu ia chegar, porque o estupro, no caso da lascívia, nesse caso aqui nesse caso é importunação sexual. Mas independente da crença dela, como isso é público, vai apegar o quê?
Qual a lei que o Ministério Público vai alegar, o promotor público vai alegar? Por que ele vai colocar dentro da lei se não tem requisito nenhum? É isso que eu falei. Na minha opinião, há uma discussão sobre isso aqui, mas na minha opinião, a conduta desse rapaz ela é imoral, não é aceitável, mas hoje no Código Penal brasileiro ela é atípica. Não existe um tipo específico. E outro exemplo a gente pode É atípica. Porque não tem lei. Diga. Outro exemplo que a gente pode citar também, se a pessoa se sentir ofendida ou até mesmo ter se sentido, no caso do estupro ou um ato de novo, na novela. A atriz é parda para contracenar ali, mas no momento da cena ela se sentiu, passou do limite. Então, fica muito assim. Complicado, né? Realmente não é fácil. É uma linha muito tênue. Realmente não é fácil. Também é uma prova muito fácil de dizer. É uma linha tênue que vai gerar muita discussão ali. É uma plataforma, né? Seria uma plataforma, correto? Uma metaverso? É uma plataforma. Então, teria que ter um acompanhamento, não, tipo, de determinadas situações, igual a pessoa passa do seu limite. Teria que ter uma situação para outra pessoa de ter um ponto de fugir, não, de sair. É uma questão interessante. Ou então de, tipo, assinalar para alguém jurídica que estiver acompanhando a hora, poder... Um ponto interessante, existem mecanismos dentro desse sistema que permitem evitar esse tipo de comportamento. Como a gente está fazendo uma discussão teórica aqui, é tudo na teoria, não existe um caso desse. Às vezes a gente pegou um caso como na Inglaterra, mas a gente está discutindo o Código Penal brasileiro, afinal, está de links comuns no comportamento. Então, tudo isso que está sendo levantado aqui, tese, no caso como aconteceu, tese de defesa, no caso você está falando de tese, você tinha como se defender disso, é só você desligar só você tirar seu óculos, vamos dizer assim, ué, seria fácil chegar com o jogador falando neles. Da mesma forma, tudo contrário, entendeu? Acusado no caso. Nesse caso, se o legislador está se omitindo, aí nesse caso o juiz tem um pouco de liberdade penal para tentar decidir. Porque tem que resolver o caso do réu, é obrigado, não se encontra no geral. Então, nesse momento, ele estuda igual nos Estados Unidos, não pode participar. Eu acredito que na funcionalidade do juiz, como a gente falar aqui, ele vai chegar a conclusão que a conduta que essa você não resolver é ativa, é absurdo. Se o Ministério Público, quem captura o Ministério Público. Se o Ministério Público denuncia um estupro ou trato de dominação sexual, não vai conseguir provar ou configurar esses denúncios por causa de como o tipo que está escrito. Mas nada impede o legislador brasileiro de chegar com um parágrafo aqui, entendeu? Aplica-se a mesma pena eventualmente em cima de virtual. Aí já resolveu. Não é difícil de resolver. Pelo contrário, existe. A intenção disso aqui é mostrar que existe uma necessidade de desenvolver a legislação acerca disso por causa da realidade desse direito. Mas que hoje, atualmente, as leis não são suficientes para abarcar todos. Alguns crimes sim, mas outros por causa não. Homicídio. É possível homicídio de metaverso? Não. Lá no Matrix, se você morresse lá no negócio, você morrer na vida real também. Então, se um dia existir o metaverso da Matrix, vai ser homicídio. Mas não é possível, concorda? Não é possível. Inspiração para cometer suicídio tem. Instigação ao suicídio? Instigação ao suicídio pode ter. Mesmo um crime, com o mesmo meio jurídico tutelar, que é a vida no caso, pode ter possibilidade, pode não ter. Só um minutinho, cada um primeiro fala. Teve uma coisa que você fala que eu não entendi, que não tem impugnação sexual, por causa que todo mundo entende que se encaixa melhor na situação, vai depender do dolo. Eu vejo que tudo isso, todo mundo acha. Sim, mas você entendeu? A questão é, eu sei que no crime de estupro não existe, não pode ser da forma do dolo, não é coordenação sexual, como a gente viu também não. Então, como que dependeria do dolo da pessoa? Juiz. Não há dolo. Se não tem dolo, é um batismo só. Não há dolo. Se o crime não comporta modalidade de culpa no delito e não tem o dolo, absolve. Mas como que não tem o dolo no crime de coordenação sexual? Porque o dolo tem que ser uma ofensa ao bem jurídico tutelado, para ofender a dignidade da pessoa. A dignidade sexual da pessoa, cometer um ato criminoso com a pessoa. Entendeu?
Não é complicado. E além disso, você poderia verificar tipo de legalidade. Quando fala em Brasil, o ambiente metaverso ele é tão avançado quanto em qualquer país do mundo. A diferença Está um pouco para baixo. e a jurisdição que pode estar atrasada com relação a alguns países, né, para aplicar lei. Olha, no mundo não tem, porque a ONU se expressou uma preocupação em relação a isso. Nenhum país do mundo tem uma legislação, vamos dizer assim, avançada, adequada, específica para poder reger o metaverso. Ainda é uma matéria sem lei lá, em qualquer lugar do mundo. Aquele exemplo do avatar da empresa, lá no caso eles conseguiram incriminar, eu não entendi foi isso. Essa moça ela entrou, né, num grupo de estudos sobre o metaverso, tudo para combater esse tipo de conduta, mas não foi gerada nenhuma punição penal dos agressores. Também na Inglaterra não esperava que fosse isso. Pode passar. Eventual aceitação de termos de uso no metaverso. Aceita bem que eventual conduta dessa, se tiraria a probabilidade de eventual crime. Não. Nem que a pessoa aceita. O termo de uso é só esfera civil, entendeu? A plataforma não pode se utilizar com qualquer pessoa passar. Pode passar. Pode passar. Você também não sabe. Então, acho que ficou um pouquinho escuro, estava escrito ali em cima ali. Entendeu? Mas concluindo aqui, gente, para analisar a existência dos crimes, das condutas ocorridas dentro desses sistemas computacional, né? Você deve analisar a real, aqui está escrito real, mas só está apagado aqui porque a tela está desfocada. Mas você tem que analisar a real ofensa ao bem jurídico tutelado. Nos exemplos que a gente deu sobre o patrimônio, se um cara te engana e tomou seu Bitcoin, você perdeu dinheiro. Entendeu? Se o cara esconde o patrimônio ali, se ele cometeu lavagem de dinheiro, é um crime do sistema. Se alguém te xinga dentro do negócio, é uma injúria. Agora, se alguém chegar lá e apaga o seu bonequinho, você não pode falar que é homicídio. Entendeu? Por mais bizarro, eu acho, além do eu acho bizarro alguém mexer com o bonequinho dentro do negócio. Por mais que alguém chegue e apague o seu bonequinho, não dá para considerar como isso. Há uma necessidade, entendeu, de uma inovação legislativa para poder combater esse tipo de conduta. Como eu falei, pode ser moral, mas não, ainda não é legal. A princípio, como não tem uma determinação, não tem uma lei vigente, então ele praticamente para os magistrados, né? E creio eu, você acha que iria sobre o princípio não da insignificância. Eu digo assim, talvez a intervenção, possibilidade de intervenção mínima, você quer dizer assim. Insignificância é outra coisa, assim. Possível de intervenção mínima. Como você falou, pode ser um ilícito. Poderia ser um ilícito. Como ele falou aqui, ele mencionou que precisa de intervenção mínima. Porque se alguma de vocês se sentirem violados dentro do ambiente do metaverso, apesar de não ser considerado crime, né, Leandro? Você pode mandar justiça como possível. Aí eu já acho que não moral, com certeza. Mas assim, o ideal é que todo mundo entre na justiça penal de uma vez para provocar o judiciário, porque ao provocar o judiciário vai ter que se incomodar o judiciário. Mas é assim que o processo democrático da legislação porque funciona. já que não tem uma lei, o direito penal está falhando em resolver o problema, e as outras esferas não vão conseguir resolver, vai ter que ser assim, na verdade, quando isso acontece, quando acontece alguém importante, alguém famoso. A verdade é essa. Então, não sei se vocês lembram, a violação do dispositivo, entendeu? Lá em 2009, a Marisa Globo, Carolina Dickman, teve o computador dela, entendeu? Teve o computador dela roubado e o cara divulgou os vídeos dela íntimos na internet. Como eu falei lá, a Web 2.0 está aí portando na aula desde 2004. Entendeu? Então isso já vinha acontecendo direto. Então teve que acontecer uma coisa de ampla repercussão para que os legislativos fossem incomodados. Então sim, deve ser colocado o judiciário e tudo mais, mas essa colocação em massa que você falou, não é possível porque a nossa quer ser promotor de justiça. O promotor denuncia, vai absorver uma hora a parte de denunciar. Uma hora ele está denunciando.
Entendeu? Eu chego a chance de dar uma nulidade, entendeu? A chance do advogado entrar com a habeas corpus travar essa memória é muito grande. É muito grande. Então, como você falou, tem que ter essa movimentação inicial, mas quem manda o legislativo tem que ter um avanço nessa área. Porque se chegar no STF, a gente está. O STF gosta de ser mais ativo como julgador. Então, no mínimo, ele vai obrigar o Eu te falo cuidado, se chegar no STF, ele vai absorver com certeza. Ele é mais garantista. É o contrário. Mas nem vai tentar dar nenhum vai absorver. Ele vai absorver. É mais fácil. É mais fácil. O STF é mais garantista. Pode passar. Então, gente, só finalizando aqui, o metaverso não está muito longe nem da gente. Esses dias para trás, teve a primeira audiência de conciliação realizada no ambiente do metaverso. Então, houve um processo judicial na Justiça Federal da Paraíba, né? E nessa audiência, as partes dos advogados colocaram o óculos lá, entrou no sistema e fizeram um acordo dentro no âmbito do metaverso. Então, gente, só para finalizar aqui, é um estudo incipiente, sim. Mas o metaverso, para mim, para vocês, para o William, para qualquer jurista, ele é um oceano azul que vocês podem navegar como estudo, como teóricos, como na prática, porque não tem nada definido, mas está se desenvolvendo. E tem aquela frase, né, quem chega, não é que chega cedo, quem bebe água fresca, não sei o quê, tá? Quem chega primeiro bebe água fresca. Quem chega primeiro bebe água fresca. Acompanhando esse desenvolvimento, entendeu? Vocês têm um oceano azul para poder se especializar nessas áreas, estudar nessas áreas, procurar se aprofundar nessas questões, participar da dialética legislativa, por que não? Você é cidadão, você não pode participar, entendeu? Você pode participar dessa questão, para que haja realmente um desenvolvimento bacana nesse negócio da vez. Gente, até 2028, sei lá, uma Copa do Mundo, 6 anos. $1 trilhão estão previstos para ser investidos no novo metaverso. É muita gente. Então, finalmente, volta para o primeiro slide. Respondendo a pergunta da aula de hoje, é possível ser vítima ou praticar crimes dentro do ambiente de liberdade virtual? Qual é a resposta universal do Estado de Direito do advogado? Depende. Depende. Você tem que analisar a teoria do crime e a violação do bem jurídico tutelado. Beleza, gente? Alguém mais tem alguma dúvida? É isso. Pessoal, o professor Jorge pediu para que eu pudesse agradecer a vocês a presença em nome dele, que ele teve que ir embora. Ele chegou de viagem de trabalho desde a madrugada e precisou ir embora um pouco mais cedo, então ele pediu para agradecer vocês, tá? Lembrar vocês que amanhã e sexta ainda tem palestras. E eu queria pedir para vocês juntar todo mundo aqui na frente para fazer uma foto para a gente guardar aqui e recordar. Aí se vocês puderem.